Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, antes de começar, não esquece, dá aquela clicadinha no coraçãozinho se for no TikTok e aquele like legal, né, se você estiver no YouTube. Hoje vamos fazer mais uma revisão com nossos mapinhas mentais. Lembrando que você tem acesso a esse e outros mapas mentais e também aulas completas, tá? No canal do YouTube ou no Pinterest do professor Fabião, beleza? O nosso tema de hoje é o sistema de capitanias hereditárias. Um dos temas aí mais cobrados nos vestibulares aí sobre a história do Brasil, tá? Bom, então vamos lá, espero que ajude bastante. Bom, o sistema de capitanias hereditárias, ele foi o modelo que o governo português escolheu para iniciar o povoamento do território brasileiro. Lembrando que a primeira expedição colonizadora ela foi chefiada por Martim Afonso de Souza, ali por volta de 1530, e a partir de 1534, o governo português ele implantou aqui no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Então, ó, já primeira dica para vestibular. Por que que os portugueses escolheram esse modelo, o sistema de capitanias hereditárias? Primeiro motivo, Portugal estava sem recursos. Então, assim, Portugal passava por uma crise econômica, principalmente devido ao declínio do comércio de especiarias, que era a principal atividade econômica portuguesa até então. E como Portugal estava sem recursos, ele resolveu o quê? Ele resolveu, atenção agora, pessoal, ele resolveu terceirizar o povoamento, ou seja, passar para terceiros a incumbência, né, os custos do povoamento do Brasil, através do chamado sistema de capitanias hereditárias. Outra coisa importante, né, que motivou essa escolha, Portugal já tinha utilizado esse modelo em ilhas, por exemplo, que ele possuía no Atlântico, e deu certo. Então, como deu certo em outros territórios portugueses, por que não daria certo no Brasil? Tá? Isso a gente vai ver depois. Bom, nesse modelo, né, o território brasileiro ele foi dividido em 15 faixas de terras. Atenção, 15 faixas de terras. Essas faixas elas partiam do litoral e iam até a linha do Tratado de Tordesilhas. Tá, pessoal? Aqui é importante lembrar. O Tratado de Tordesilhas foi o acordo entre Portugal e Espanha, que na prática dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. E essa linha imaginária determinava qual que era a parte portuguesa do território brasileiro, tá? Bom, para quem que o rei de Portugal ele entregaria a capitania? Então, quem recebe a capitania é o donatário. Então, ele vai receber o direito de posse da terra. Obviamente que o governo português ele escolhia pessoas que tinham recursos para investir na terra, né? A gente vai chamar aqui de fidalgo, lembrando, a palavra fidalgo significa filho de algo, filho de alguém, ou seja, alguém que tem dinheiro. Então o governo português vai escolher pessoas com recursos, né, gente com dinheiro, fazer o povoamento, né, para realizar o povoamento do território brasileiro. Lembrando, como a gente viu aqui, ó, Portugal estava sem recursos e resolveu terceirizar o povoamento. Agora a explicação do nome. Por que sistema de capitanias hereditárias? O donatário que recebe o território, né, recebe a posse do território, ele recebe junto o título de capitão. E ele poderia deixar esse território para o seu herdeiro direto. Então, por isso, sistema de capitanias hereditárias. O mundo faz sentido, né, pessoal? Sistema de capitanias hereditárias. O donatário recebe o título de capitão e ele pode deixar a terra para o seu herdeiro, sistema de capitanias hereditárias. Bom, documentos, né? Então a parte formal agora, a parte burocrática desse sistema. Tem a carta de doação. A carta de doação, pessoal, é que o donatário recebe e ela o que? Ela comprova, ela dá o direito sobre a posse da terra ao donatário, ao fidalgo que recebeu do governo português, é o direito de povoar essa terra, de ocupar essa terra. Lembrando, hein? Todos os investimentos, recursos, o custo do povoamento ficava por conta do donatário. O governo português não ajudava com nada. O outro documento importante, e esse mais importante ainda, é a Carta Foral. A Carta Foral, ela determinava direitos e deveres. Pessoal, tá errado aqui, tá? Direitos e deveres dos donatários. Então, quais eram os direitos e quais eram os deveres que os donatários teriam? Primeiro vamos aos deveres. Tá aqui, ó. Bom, dever do donatário: fazer a proteção do território. Lembrando, né, pessoal, Portugal tentou proteger o território brasileiro com expedições guarda-costas, mas não deu certo, o território é muito grande. Então, para Portugal, a melhor forma de proteger o território de invasões estrangeiras, por exemplo,
era justamente povoando, ocupando o território. Então, uma das principais funções do donatário é fazer a proteção. Desenvolver a colonização, né? Portugal estava interessado nas riquezas produzidas, nos impostos, né, que essa produção iria gerar, combater tribos indígenas hostis, ou seja, aqueles que não aceitassem a colonização, a ocupação do território. Obviamente que os nativos tinham todo o direito de não aceitar, né? Garantir o monopólio, pessoal, exclusividade. Atenção a essa palavrinha aqui, ó. Da exploração do pau-brasil ao rei de Portugal, ao governo português. Ah, professor, por que isso? O rei de Portugal determinou o quê? Que o pau-brasil era a exclusividade do governo português e ele vendia, né, o direito de explorar para, por exemplo, para cristãos novos, judeus aí que acabavam comprando, né, essa exploração pagando para o rei de Portugal. Então, o donatário ele tinha o quê? Dever de garantir que o lucro do comércio do pau-brasil ficasse para o rei de Portugal. E aqui, né, pessoal, talvez o principal interesse português, ó, cobrar os impostos, garantir os impostos para o governo português. Bom, então esses são os deveres. Agora vamos para os direitos do donatário, tá? Explorar os recursos naturais da terra, então, por exemplo, o ouro, explorar a terra em geral para produzir riquezas era direito do donatário. Desenvolver agricultura e pecuária, tá, pessoal? Então, atividades econômicas em geral, lógico, né, tendo lucro com essas atividades. Então, olhando assim, está parecendo um bom negócio, né? Lembrando, todo o custo do empreendimento fica nas mãos do donatário. Exercer o poder político e administrativo, então, o donatário, né, o capitão donatário, ele é como se fosse um vice-rei aqui, então ele tinha o poder político, administrativo, atenção aqui, ó, doar sesmarias. O que são sesmarias? O donatário ele poderia pegar parte da capitania e entregar para colonos que também tivessem recursos para investir na ocupação do território. Então, normalmente, essas sesmarias elas eram muito grandes e elas contribuíram para o processo de concentração fundiária no Brasil. Fica muito esperto com esse tema, porque cai bastante no vestibular, tá? Escravizar os nativos, atenção, escravizar os nativos, que poderiam ser usados como mão de obra. Isso vai dar muito problema, né, pessoal? Vai dar muita treta entre os donatários e principalmente os padres jesuítas. Exercer o poder judiciário, ou seja, seria juiz também, na capitania. Lembrando, em alguns casos eles iam para o rei de Portugal, mas boa parte do poder judiciário era exercido também pelo capitão donatário. Bom, pessoal, tá aí. Vimos os motivos da implantação do sistema, como o sistema funcionava, quais eram os direitos e os deveres do donatário. Agora, a pergunta: deu certo? O sistema de capitanias hereditárias ele foi bem sucedido? A resposta é não, pessoal. Não deu certo. Fracassou. O modelo que o Portugal tentou para iniciar o povoamento do Brasil, ele fracassou. E, pensando no vestibular agora, vamos aos motivos. Por que que fracassou? Primeiro motivo e muito óbvio, faltava investimento do governo português. Portugal queria, como a gente falou agora há pouco, terceirizar a ocupação, deixar por conta dos donatários todo o processo. Obviamente que era um empreendimento muito caro, né? E muitos donatários ficaram com medo de investir, tá? Aqui eu coloquei essa parte, ó. Medo de investir e não ter, né, pessoal, o retorno do dinheiro investido. Então isso era uma preocupação também dos donatários. O alto custo, né, gente? Ó, todo o empreendimento, por conta do donatário, começaria do zero. Então, tudo que fosse feito aqui para promover o processo de colonização sairia do bolso do donatário e era um investimento extremamente alto. O isolamento, as distâncias, né, entre as capitanias, a comunicação era muito difícil. Entre as capitanias e o governo português, mais difícil ainda. Uma caravela demorava 1 mês e meio, 2 meses para ir para Portugal, depois ao mesmo tempo para voltar. Então era tudo muito longe, muito demorado. Então esse isolamento contribuiu. A agressividade dos povos nativos, óbvio, né, pessoal? Eles não queriam perder os seus territórios, direito deles, né, de defender seus territórios. Então esses fatores eles acabavam dificultando, né? E muitos donatários, de novo, ficaram com medo de investir e não ter retorno. Das 15 capitanias, apenas a gente pode considerar que 2 tiveram sucesso, principalmente Pernambuco e a capitania de São Vicente. Então, de 15, 2 darem certo, obviamente que foi um fracasso, né?
E isso vai levar o quê? O governo português a ter que encontrar uma outra estratégia, né, para fazer o povoamento do Brasil. Essa estratégia a gente vai ver em outra revisão, tá? Que foi a implantação do governo geral do Brasil, lá em 1549, e foi uma tentativa de fazer o povoamento e o sistema de capitanias hereditárias funcionar, dar certo, tá? Lembrando que o interesse português era, obviamente, tirar o maior lucro possível do nosso território, levando o nosso ouro embora, por exemplo. Gente, eu espero que a revisão ajude bastante aí nos vestibulares, tá? Essa e as outras revisões. E não esquece, compartilha, dá um like, aperta no coraçãozinho, ajuda aí nossas redes sociais. Beleza? Beijinho, tchau, tchau.